sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é, vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não
céu criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu Poderoso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma clama por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma clama por ti. Ao que está sentado Mi pão e luz. ao entrar a teu santo lugar, meia sombra que me pueda cercar, para ver tu glória e tu beleza e adorar-te em intimidade. Em confiança eu me pueda cercar
Bom dia, graça e paz a todos os irmãos. E gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias, né? Mateus capítulo 13, deixa aberto nesse texto, e é onde nós vamos discorrer nessas 3 semanas seguintes a respeito da parábola do semeador. A parábola do semeador, que nós vamos encontrar em Mateus 13, 10 a 23, e nessas 3 semanas nós vamos discorrer sobre essa parábola. A parábola que mais importa para os evangelhos sinóticos é a parábola do semeador. Tá? O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que se complementam um com o outro, tá? E que a narração se complementa. E nós temos esses evangelhos sinóticos, chamados sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, tá? E nesses 3 evangelhos nós encontramos a parábola do semeador. É a parábola mais importante que nós temos nesses evangelhos sinóticos, é a parábola do semeador. Cabe a nós, tá, investigarmos essa parábola, porque ela é muito importante para nós. Vamos ao texto dessa parábola, tá? Eu vou começar. Próximo slide. Ok? Versículo 10, eu começo com essa parábola, né, dizendo assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Tá? Então, nós vamos entrar nessa parábola. Tá? Esse texto completo desse primeiro, eu vou voltar numa única pregação no dia 20 de março, na terceira série dessa mensagem. Ok? Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor escuta a nossa oração. Tá? E essa parábola é uma parábola tão simples, tão necessária, tão óbvia, que muitas vezes nós não entendemos o seu sentido. Pai, que realmente abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para entender, discernir e captar exatamente, e que essa parábola e que essa palavra nos leve à transformação, Senhor, e que haja fruto, Pai, que haja desenvolvimento dessa semente que foi lançada nos nossos corações. É isso que nós oramos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para o Seite passar para o... eu vou pular alguns textos, porque eu vou voltar nele, tá? No slide número 7. Não sei se o Seite consegue pela numeração. Ok? Os evangelhos, registram pelo menos 32 parábolas de Jesus. E Jesus falava por parábolas. Parábola é uma história que extrai da sabedoria do dia a dia, sabedoria cotidiana, mas que contém por trás dessa sabedoria simples grandes revelações a respeito da realidade espiritual que Jesus vai chamar de mistério do reino dos céus. Jesus diz que esses homens são bem-aventurados porque os seus olhos veem. E veem o quê? Veem a realidade e a presença do reino de Deus na história. O próximo slide, ele diz assim, que os ouvidos deles ouvem, e no versículo 16, ouvem o quê? A boa nova da chegada do reino de Deus e do seu Messias. E também está dizendo que há uma geração que não acolhe o Messias e que, portanto, não tem acesso aos mistérios do reino dos céus.
Jesus diz que os mistérios do reino dos céus são revelados por Deus. Deus tem a prerrogativa de revelar os seus mistérios. Tá? E aí, então, eu pulo para o slide número 11, por favor, Sete. Ok? A parábola começa assim, a parábola é isso. Ele começa, Jesus, ele contando essa parábola, tá? E antes de dizer aqueles versículos anteriores que nós começamos, Jesus começa assim. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Nós estamos em Mateus capítulo 13. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Próximo slide. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a nossa mensagem, nossa oração também, para que os nossos olhos vejam e os nossos ouvidos ouçam o Evangelho do Reino dos Céus. Nós temos aqui, essa é a parábola do semeador. Parábola que Jesus utiliza para revelar os mistérios do reino dos céus, o segredo do reino dos céus. Tá? Isso a nós que temos que realmente refletir exatamente o significado dessa parábola, porque ela é muito atual, ela é para os nossos dias, ela é para mim e para você. Tá? Ela fala provavelmente aqui de 4 tipos de pessoas aqui, comparado essas pessoas a 4 tipos de solos. Tá? Por isso que a parábola do semeador, tá, é conhecido, a ênfase está nos solos, ok? Está no solo. Tá? Mas está falando do tipo de pessoas, né? Falando de 4 tipos de corações. Tá? Então está falando do solo, e ele está falando de 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas aqui. Tá? Isso é muito importante. Então, ele está falando que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos experimentar esse tipo de coração. E cabe a nós fazermos uma avaliação sincera através da parábola do semeador. Então não adianta ficar nos enganando que está tudo bem, tá? Que a nossa vida está realmente, eu estou realmente vivendo o Evangelho, eu estou fazendo a obra de Deus, né? Mas nós precisamos perceber se realmente nós estamos sendo transformados e estamos dando frutos. Tá? É isso que fala a parábola do semeador. Tá? Então, no próximo slide. Por exemplo, Jesus fala que a semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E Jesus explica esse tipo de coração no versículo 19. Ele dá, 19 e 23, ele dá a explicação de cada uma desses solos, desse tipo de terreno em que caiu. Então, diz que primeiro caiu à beira do caminho. Tá? Então, no versículo 19, fala que esses se caíram à beira do caminho, e fala assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Próximo slide. Aquele que tem um coração semelhante à beira do caminho, Jesus interpreta ou
assemelha àquele que não entendeu o evangelho que foi anunciado, a palavra que foi proclamada, tá? E não compreendeu, ele não discerniu, ele não captou a profundidade do que está sendo dito. E cabe a nós, toda vez que fizermos o estudo da palavra de Deus, tá? Nos aprofundarmos mais, discernirmos mais, tá? Ouvirmos melhor, discernimos melhor, tá? E realmente a palavra de Deus é tão surpreendente que se nós levarmos e deixarmos displicentemente ou de qualquer jeito, nós não vamos captar a essência da mensagem da palavra de Deus. Tá? Então, um exemplo aqui, isso me faz lembrar que lá no Pentecoste, tá? Quando os apóstolos foram visitados pelo Espírito Santo, tá? E línguas de fogo, como de fogo, pousaram sobre eles, tá? Em Atos 2:3. Então, eles falaram a verdade de Deus, os mistérios de Deus, influenciados, tocados, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas a pergunta é, tá? A pergunta é, por que as línguas de fogo não pousaram sobre as línguas dos apóstolos, mas sobre as suas cabeças? Podem ver no versículo 2:3, tá? Que nas versões falam que eles pousaram sobre as suas cabeças. E por que não sobre as suas línguas? É uma pergunta que foi feita, né? Aqueles que estavam estudando, por quê? Tá? Porque nós damos muita importância para a nossa língua, pelo que a gente fala. Mas a palavra de Deus, ela é tão simples e ela é bem explicativa. Fala que as línguas pousaram sobre as cabeças dos apóstolos e não sobre as suas línguas. Por isso, as línguas de fogo repousaram sobre a cabeça. Então, essa é uma verdade espiritual. Próximo slide. Tá? Isso é uma verdade espiritual. Tá? Quando nós recebemos o evangelho, nós não podemos receber de qualquer jeito, displicentemente. Tá? É isso que a primeira fala aqui, da beira do caminho. Ele fala de uma coisa que nós cristãos, nós aqueles que servimos e seguimos ao Mestre, queremos ser discípulos, vivemos como discípulos, não podemos entender o evangelho de qualquer jeito, não. Tá? Displicentemente. Ele deve ocupar primeiro a nossa reflexão. Isso significa das línguas de fogo caírem sobre as suas cabeças, descerem suas cabeças. O Salmo 101 diz isso. O Salmo 101, diz que nós devemos meditar na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite, ele fala assim. Meditar, ruminar, devemos investigar, devemos aprofundar e devemos deixar que esta palavra alcance o nosso entendimento e gere em nós esse discernimento. Nós, para que não corramos esse risco de ter o coração semelhante à beira do caminho, que vem as aves do céu, que na verdade o maligno arranca o evangelho de nós devemos nos ocupar em pensar, em refletir, em meditar a palavra de Deus. Tá? Então, assim, essa imagem, né, da semente que foi, uma parte da semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Aí no versículo 19, ela dá a explicação de que foi, então, o maligno que veio e realmente roubou aquelas sementes. Tá? Então, eles não chegaram nem a frutificar, não chegaram nem a dar suas raízes. Então, o evangelho displicente, um evangelho que não se aprofunda, um evangelho que não busca realmente significado, não dá o discernimento, não medita na palavra, não ora dia e noite, não estuda a palavra dia e noite,
tá? É perigoso, porque o maligno está aí. E ele quer roubar a semente que foi colocado no nosso solo. Que tipo de solo é o nosso? Em que fase nós estamos? Tá? Então, essa é a primeira fase que fala à beira do caminho. Tá? Então, nessa fase, a minha oração próxima, que eu não apenas ouça o Evangelho, mas que eu receba de Deus também o entendimento do Evangelho. Que eu me dedique não apenas em ouvir, mas dedique a meditar a palavra no Evangelho que me está sendo anunciado. Eu peço a Deus o entendimento da verdade, o entendimento do Evangelho. Certo pastor foi visitar uma igreja e ele foi convidado para participar de uma aula com os adolescentes. E ele perguntou para os adolescentes o que foi dado no domingo passado. Qual foi o estudo que foi dado no domingo passado? Qual o tema do estudo? E aqueles adolescentes, ninguém sabia, todos ficaram em silêncio e não sabiam o que realmente foi dado no domingo passado. Assim também nós. Muitas vezes podemos assistir um culto, podemos assistir uma mensagem, mas se perguntarmos daqui a uma semana qual foi a mensagem do domingo passado, vocês saberiam dizer? Dar entendimento da verdade, o entendimento do Evangelho, é necessário que a gente se medite, aprofunde, tá? E capte realmente a mensagem que está sendo transmitida através da palavra de Deus. No próximo slide, eu vou dar continuidade, porque ela tem a ver também com a questão da Santa Ceia que nós vamos entrar. Tá? E nessa parte aqui, fala que, novamente aqui, na primeira foi a beira do caminho, e agora são as pedras, o terreno pedregoso. E o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Esse foi o primeiro. Então, agora, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Essa é a parábola do semeador, em que Jesus está comparando o solo ao coração humano, ou o solo a um tipo de pessoa. Aqui, pode passar o próximo, Cid, tá? Aqui, Jesus está dizendo que de uma parte da semente caiu em terreno pedregoso, no versículo 5, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. O próximo slide, Sete. Então ele explica esse segundo tipo de pessoa aqui, esse segundo tipo de coração, dizendo assim, lá no versículo 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Próximo slide. Interessante. Jesus está reconhecendo que o anúncio do Evangelho ela é encantadora. O Evangelho é encantador e fascinante. O Evangelho do Reino de Deus, quando anunciado com sua profundidade, ele cativa de fato o coração humano. O reino dos céus é o reino do Shalom. Shalom significa paz.
É o reino da prosperidade de tudo para todos. É o reino de prosperidade. Shalom, reino de prosperidade de tudo para todos. Tá? Então, nós gostamos da palavra prosperidade, tá? Mas a nossa prosperidade, ela não pode ser somente particular, individual, só minha. Ela tem que ser para todos. É isso que esse tipo de solo, esse tipo de coração que Jesus está procurando entre nós. Né? Pessoas que sabem repartir, pessoas que não têm a prosperidade somente para si, somente particular. Isso é muito importante, porque esse entusiasmo, né, na resposta faz com que algumas pessoas confundam o reino de Deus com um parque de diversões, onde tudo é atraente. Tá? Onde tudo é atraente. Tá? Então, o reino de Deus é o reino do Shalom, é o reino da prosperidade de tudo para todos. Tá? Então, próximo slide. As pessoas estão tão encantadas com toda a beleza e toda a prosperidade do reino de Deus que se esquecem que essa prosperidade do reino de Deus exige um tipo de pessoa. Porque a prosperidade do reino de Deus, do reino dos céus, ela é coletiva. Tá? A prosperidade do reino de Deus não é individual, não é pessoal, não é particular. A prosperidade do reino de Deus é fartura de tudo para todos. Tudo para todos. Olha só, e a próximo slide, nós entramos na aplicação. Como nós podemos entender isso? Como é que nós podemos aplicar? Quando o reino de Deus, ele rompe na história, ele vai confrontar os sistemas de exclusão, sistemas de privilégios, o sistema que algumas poucas pessoas estão vivendo bem, enquanto que há um contingente imenso de miseráveis. Olha, está ao nosso redor. Está quando você liga a TV. Você vê a guerra da Rússia, Ucrânia. Você vê quantas pessoas que não têm mais onde morar, não têm o que comer, às vezes não tem água para beber. Tá? E nós vemos o socorro das nações, nós vemos as coisas que as pessoas estão movidas no coração. Por quê? Porque a prosperidade do reino de Deus, tá? Ela não é particular. Então, nós temos que é uma fartura de tudo para todos. Se nós não soubermos repartir, tá? Nós vamos ficar realmente fechados em nós mesmos, encantados, tá? Recebendo tudo aquilo que eu preciso particularmente, olhando só para mim, e não vou olhar para as pessoas miseráveis, para aqueles que estão sem dignidade nenhuma. Tá? Enquanto algumas pessoas estão iludidas e ocupadas com uma vida boa, uma vida farta, desconhecendo a realidade de tantos outros à margem da dignidade humana desejada por Deus. Olha que isso é interessante na palavra de Deus. Tá? Então, quando ele falou assim que realmente a dignidade é ter onde comer, ter onde beber, ter onde morar, tá? Essa dignidade então, acolher o reino de Deus, tá? É sim acolher uma mensagem maravilhosa em um caminho de prosperidade, mas uma prosperidade coletiva. Tá? Não esqueçam disso, prosperidade coletiva. Quem não está disposto a participar de comunidade, quem não está disposto a enfrentar os sistemas desse mundo, que são contrários ao reino de Deus, não vai conseguir caminhar muito tempo em fidelidade a esse reino, a esse rei
que são divinos. Mais um, 7. Por isso Jesus diz assim: olha, o terreno é pedregoso, é o tipo de gente que é entusiasmada. Mas quando a emoção passa e a realidade se constitui digna de ser enfrentada, transformada, modificada, para o bem de todos, se estabelece. Então, as pessoas logo se esquecem dos compromissos assumidos. Quando passa a emoção, o compromisso se vai. Jesus está dizendo que nós não devemos ser assim. A minha oração aqui, mais uma, é que eu tenha ao mesmo tempo esse encantamento, esse maravilhamento com o reino de Deus. Mas também a disposição de enfrentar e encarar a hostilidade dos outros reinos contra mim, enquanto eu sou fiel ao reino de Deus. Acho que isso, né, de forma prática, nós podemos ver na nossa vida mesmo acontecendo. Quando vamos trabalhar, quando enfrentamos a hostilidade, tá? Quando saímos, quando trabalhamos, quando vivemos. E para sermos realmente fiéis a tudo aquilo que o reino de Deus tem proposto, tem colocado em nossas mãos, nós devemos ser pessoas que realmente pensam no seu próximo, que olham a miséria do outro e não fica calado, que olha e vê, que ouve o clamor das pessoas que estão realmente precisando de socorro, porque eles não têm nem recursos para manter a sua vida com dignidade. Comer, beber e vestir. Coisas que o Senhor realmente garantiu para todos aqueles, porque o reino de Deus é a fartura de tudo para todos. E se eu compreendo isso somente particular, somente pessoal, só para mim, tá? Então, logo, logo, a minha emoção vai acabar. E quando esse enfrentamento vem, tá? Eu vou começar a secar como essa raiz que não tinha muita profundidade, cresceu rápido e não chegou a dar fruto nenhum. Nós não devemos ser como essa semente que caiu, esse solo rochoso, pedregoso.